E aí, comprar ou vender ações brasileiras agora? É uma oportunidade ou é uma baita armadilha, né? O pessoal tá falando assim, tá muito barato, tá na hora de comprar. E outros falando, não, ano que vem vem eleição, o fiscal do Brasil deteriorou, o Brasil já era, dólar muito alto. E aí, tá numa oportunidade ou tá numa cilada? Vamos ver aqui agora que depende do seu tipo de pessoa, mas você pode perder muito dinheiro ou ganhar muito dinheiro com o Brasil agora, você vai entender. Bom, pessoal, primeiro, para algumas pessoas muito específicas, isso não é para todo mundo, tá? Está sim abrindo-se uma janela de oportunidade muito boa em Brasil para comprar ativos brasileiros, ações de empresas brasileiras, tá? Mas para a maioria é, na verdade, uma grande cilada e um grande risco de perder muito dinheiro e muito patrimônio, né? Ou você ficar parado no tempo. Por quê? Primeiro, vamos olhar primeiro do ponto de vista macroeconômico, tá? Olhando para o macro, para a economia, para o PIB, a relação entre os países, o consumo, a inflação, os juros. Depois a gente olha para as empresas em si, o resultado que ações são empresas, né? Que você está virando sócio daquilo ali, pelo menos teoricamente. A maioria compra como se estivesse fazendo uma apostinha de papel, mas deveria ser, né? Obviamente, em tempos de crise eleitoral e com eleições chegando, isso é normal, todo ano de eleição acontece isso, principalmente em Brasil, né? E quando a gente tem uma eleição mais polarizada tipo essa, o que você vê em jornal e notícias é só a crise sanitária, você vê a crise institucional entre STF e governo federal, você vê a crise política, a crise fiscal que importa sim, faz diferença, tá? Crise hídrica, enfim, só vê isso aí e as eleições estão só começando, né? A gente ainda tem mais um ano aí pela frente, tá? E essas crises são importantes sim, né? Tem efeito sim, só que especialmente no curto prazo, né? No longo prazo, a não ser que essa empresa tome um crédito, precise tomar um crédito de urgência, agora que a maioria das empresas estão com balanço muito saudável e não estão precisando tomar crédito, porque o juro subiu muito por conta do risco país, na verdade, essa taxa de desconto que a gente usa, que faz as empresas desvalorizar muito por conta do risco Brasil alto, que aconteceu agora, a bolsa derretendo, não faz diferença, tá? A não ser que seja uma empresa que realmente esteja complicada e precise fazer uma dívida nova agora a uma taxa de juros mais alta. O que não é a realidade das boas empresas que a gente escolhe aqui na nossa carteira. Inclusive, se você quiser conhecer, tem um link aqui para você conhecer como é que é a nossa estratégia, saber melhor como é que você faz isso, tá? Bom, a gente já tem a nossa moeda hoje extraordinariamente desvalorizada, ou seja, o real está muito barato e o dólar aumentou, né? Muitos economistas, inclusive, falavam que o nosso real de equilíbrio, o ponto de equilíbrio, era em 4,70, 4,50, alguns falando até em 4,30, né? Por conta da nossa exportação aumentando, a gente vendendo muita commodity, etc. Só que o prêmio de risco Brasil está desse tamanho, né? Então, a gente até falou para os nossos assinantes aqui, falou assim, olha, dólar caiu ali de 5,20, 5,15, pode comprar tranquilo. Teve uma época desse ano que caiu, alguns estavam em dúvida se comprava, se esperava chegar nesse 4,70, 4,50, falamos pode comprar tranquilamente e, né, é isso que tem acontecido com o dólar. Existe um prêmio de risco Brasil muito alto, né? Agora, quando a gente olha no médio prazo, e principalmente no longo prazo, mas também no médio prazo, independente de quem ganha essas eleições do ano que vem ou do regime institucional do Brasil, hoje os nossos fundamentos econômicos estão muito bem. Tá? Não estão tão mal, pelo menos, né? Bem diferente do cenário que era lá em 2002, né? Nas eleições do Lula ali, por exemplo. Tá? Então hoje o que a gente tem aqui? Primeiro, a gente tem uma dívida que não está tão grande assim, vou explicar. Tá? O crescimento esperado do nosso PIB para esse ano está em 5,3%, 5,1%, tá? E no começo do ano, se você se lembrar, era esperado em menos de 3%. No ano que vem a gente está em dúvida se vai crescer, se vai zerar, alguns o Itaú já acha que não vai nem crescer, enfim, a gente está num cenário que estão enxergando com maus olhos o ano que vem. O nosso déficit primário, né, que é quanto que o governo gasta versus o que ele arrecada, né, está em 1,5% do PIB. Em março era 3%, então já caiu pela metade, é um dos menores déficits aí dos últimos anos. Tá? O endividamento do setor público, a nossa dívida pública, a dívida bruta está em 82%, a expectativa anterior no começo do ano era de 90 e poucos por cento, tá? A dívida líquida, né, está em 62% do PIB e caindo, né? Então, falando da líquida também, que alguns consideram até mais importante. Ou seja, uma chance de um calote brasileiro hoje é quase nula nesse cenário, tá? O Brasil consegue emitir dívida dessa forma e pagar seus compromissos tranquilamente. E a gente tem também, comparando com 2002, como eu falei para vocês, por exemplo, a nossa dívida líquida que eu falei está em 53% hoje, estava em 62%, quer dizer,
estava em 53% em 2002 e hoje está em 62%. Então isso aí aumentou um pouquinho, mas isso não é a dinâmica brasileira. O mundo inteiro aumentou absurdamente a sua dívida. Estados Unidos, Japão, a Europa inteira, enfim, isso é uma dinâmica atual do mundo, tá? Segundo ponto aqui, mas aumentou pouco perto do que o mundo aumentou, viu? Segundo ponto, então esse déficit primário já está subindo aí para 4,7, chega na 4,7, alguns acham que vai chegar a isso, tá? Que hoje está bem mais baixo. Mas em 2002 era um déficit primário de 3,2%, né? E isso, o gasto brasileiro era muito menor naquela época. Muita coisa do envelhecimento da população e da Previdência veio crescendo. E agora a gente teve essa reforma da Previdência, apesar de que ela não gerou muito efeito, porque o governo precisou gastar muito aí com a pandemia, tá? Reservas internacionais, olha isso aqui, a diferença. Em 2002, a gente tinha 35,9 bilhões de dólares em reservas internacionais. Hoje a gente tem 10 vezes mais, a gente tem 359 bilhões em reservas internacionais, ou seja, podemos pagar a dívida tranquilo com isso aí, tá? E déficit em conta corrente, em 2002 era de 4,24% do PIB, que é um número grande, tá, para déficit em conta corrente, e hoje esse déficit aí está praticamente zerado. O déficit está em seu menor nível aí para o Brasil dos últimos 15 anos, certo? Então você vê assim que tem algumas coisas nesse sentido. Agora, a gente tem um alerta importante aqui para fazer, principalmente no curto para o médio prazo aqui, que dependendo do que acontecer em relação à taxa de juros americana, o nosso retorno em investimentos no Brasil podem, não que eles vão deixar de existir, mas eles vão alongar mais, porque quando a taxa de juros americana aumenta, os outros países emergentes, como o Brasil, por incrível que pareça, sofrem mais do que o próprio Estados Unidos, né? Porque a gente é influenciado por essa taxa de risco, que existe um prêmio de risco na taxa brasileira, né? Então, existe aí uma bandeira amarela que se acendeu, principalmente a partir do mês de setembro, que a inflação americana começou a apertar, o Fed, que é o Banco Central americano, começou a falar um pouco mais de inflação, de que que exista no ano que vem um aumento mais acentuado de taxa de juros americana, tá? Isso não vai ser esse ano, isso vai ser algo para o ano que vem. Isso causaria um aumento no prêmio de risco brasileiro e no prêmio de risco cambial. O que significa isso? Os investidores e os especuladores vão querer pagar menos por ativos brasileiros e menos por moeda brasileira, ou seja, o nosso preço precisa cair, tá? Isso pode acontecer, então é um risco que tem que ficar no radar para você saber que esse prazo pode alongar, não é coisa para curto prazo que você pode estar pensando, né? Mas mesmo assim, quando você olha, a taxa americana hoje está em negativo 1,7%, 1,5% negativa, a taxa real, né? Quando você pega a taxa de juros contra a inflação americana, né? Às vezes chega até mais do que isso agora que a inflação está subindo. Então, assim, historicamente é uma taxa de juro real muito baixa lá, né? Então, a gente já sobreviveu a taxas de juros reais americanas muito piores, né? E lembrando também que isso vai passar por quê? Não é uma questão estrutural para sempre, né, dessa taxa de juros alta, que a taxa de juros serve para controlar a inflação, né? E a inflação, ela está alta, ela está ficando mais alta do que o mercado esperava, durando mais tempo, e ela vai durar mais tempo, só que ela vai voltar. A gente tem uma dinâmica de mundo inflacionária hoje, por conta de envelhecimento da população, que os mais velhos poupam mais e gastam menos, tá? Por conta de tecnologia, né? Então a gente tem essa evolução tecnológica, que antes você usava o telefone para ligar que tinha gasto, hoje você usa o WhatsApp. Então você pode ver que o Japão está há mais de 20 anos aí tentando aumentar a sua taxa de inflação, inflacionar a sua economia e não consegue. A taxa de juros dele está zero e negativa há 20 anos e ele não consegue gerar inflação lá. Tá? Então isso que a gente tem que pensar. Então, pessoal, basicamente é o seguinte, você tem que pensar que a gente está num momento que períodos eleitorais são momentos conturbados. Então, para você que está preocupado ou de fato você vai olhar sua rentabilidade mensal ou você vai olhar sua rentabilidade anual, ou você se preocupa com aquele númerozinho do saldo da sua conta, vende bolsa agora, tanto brasileira quanto americana, mas principalmente brasileira, porque vai chacoalhar e você vai sofrer, tá? E você vai vender baixo, né? Se você de fato é investidor de verdade, você não está nem aí para essa oscilação, você não está nem aí para rentabilidade mensal, nem para rentabilidade anual, você quer acumular ativos, ter o máximo de ações sobre o meu domínio, sobre o meu patrimônio, para isso no futuro, daqui uns anos, eu usufruir do valor desse patrimônio e da renda que ele me gera, de fato, você não está nem para aquele saldozinho que aparece na conta hoje, vai ser um momento excelente, já é um momento excelente para você começar a acumular ações, tá? Logicamente, tem as ações certas para você acumular. De novo, se quiser conhecer, tem aqui um link para você ter a nossa orientação de perto ou conhecer pelo menos como é que a nossa estratégia de investimento funciona, tá? Então, para quando você está pensando em médio e longo prazo. Um detalhe importante aqui que está causando pressão para baixo, isso pode melhorar depois que passar toda essa turbulência,
é que a gente tem um número grande de de posições vendidas, né, no mercado futuro brasileiro. Quando você olha no gráfico ali, a quantidade de posições vendidas no mercado futuro brasileiro está muito grande. E isso pressiona o preço dos ativos para baixo. No momento que essas posições forem exercidas, e elas vão ser exercidas, que elas vencem, tá? Em algum momento, isso pode dar um alívio nessa pressão aí para cima, tá? E por último, pessoal, olhando do ponto de vista micro, que é o que interessa principalmente, né? O macro influencia, mas o principal que interessa é o micro, né? Qual que é o resultado desses negócios? A gente está tendo resultados muito fortes, tanto no segundo trimestre quanto no terceiro trimestre das empresas brasileiras, mas muito forte, bem acima das expectativas. A gente tem as empresas mais eficientes e mais enxutas, né, porque fizeram o dever de casa durante a crise, na pandemia, naquele susto todo, né, e se evoluíram tecnologicamente, aumentaram a transformação digital mais rápido, enfim, diversas coisas que deixaram elas mais eficientes, ou seja, menos custo, mais receita e lucro maior, tá? E, infelizmente, para a maioria das pessoas, né, para os cidadãos, existe uma concentração de mercado maior e crescendo, porque as pequenas e médias empresas estão quebrando ou estão perdendo muita força e as grandes empresas tomando o mercado como um todo, né? Isso é péssimo para o pequeno empreendedor e é péssimo para o consumidor. Mas para a bolsa é muito bom, porque as empresas grandes estão em bolsa, né? Então é isso, pessoal. A gente vai ter turbulência, mas o Brasil não vai quebrar. A gente é aquele eterno medíocre, né? O problema de sempre é Brasília, mas para quem tem nervos e estômago de aço aí para o longo prazo, é sim uma oportunidade. Mas você precisa saber se é você mesmo. Para a maioria, isso aqui é mais risco do que oportunidade, tá?